Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP que mostra tudo o que acontece aqui no campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB e também o Centrinho. No programa de hoje vamos mostrar um livro que aborda o tratamento odontológico das anomalias craniofaciais. Um recurso a mais para que o profissional clínico possa consultar e garantir mais qualidade no tratamento. É assim que se apresenta o livro Anomalias Craniofaciais, Características Orofaciais e Peculiaridades no Tratamento Odontológico. Escrita na língua inglesa, a obra aborda todas as especialidades odontológicas e tem informações úteis para outras áreas de saúde. E para falar mais sobre essa obra, estamos recebendo aqui a Gisele Dalben, que é uma das organizadoras do livro. Gisele, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Gisele, antes da gente falar sobre o livro, queria que você falasse um pouquinho sobre sua formação. Você é funcionária do Centrinho. Sou funcionária do Centrinho, sou ex-aluna do Centrinho e ex-aluna da FOB. E hoje você ocupa que cargo lá? Eu sou cirurgia dentista e chefe da seção de odontopediatria e saúde coletiva e sou orientadora permanente do programa de pós-graduação, nível mestrado e doutorado. Certo. Sobre o livro, parece que é uma ideia antiga. Começou muito lá atrás, mais de 15 anos mais ou menos. Isso. Explica pra gente como que surgiu essa ideia. Em 2002, eu entrei no Centrinho como mestranda e na época a Márcia, que é a organizadora do livro junto comigo, foi minha orientadora. Márcia Gomide. Márcia Gomide, que o pessoal todo mundo conhece como Marcinha. Ela era minha orientadora e o departamento já tinha uma linha de pesquisa bem estabelecida de alterações dentárias em pacientes com fissuras labiopalatinas, mas ainda não tinha nenhum trabalho sobre alterações dentárias em pacientes com síndromes craniofaciais, que também é um grupo grande de pacientes que o Centrinho atende. Então nós resolvemos abordar esse assunto. Só que praticamente começamos do zero, porque não tinha nada ainda sobre o assunto, então nós fomos levantar a literatura, verificamos que em termos de livro, tinha um livro que é muito usado até hoje, o livro do Gorlin, que é um livro de mais de 1000 páginas, né? Mas não era focado mais para a área odontológica, era mais para a área de genética, ele era um livro muito específico. Certo. E nós não sabíamos qual síndrome abordar na dissertação de mestrado, então fizemos uma revisão de literatura que acabou ficando muito extensa sobre as diversas síndromes que o hospital atende, e com esse material na mão, nós resolvemos redigir o texto e transformá-lo em um manual que foi disponibilizado na UEP. Ao longo do tempo, nós fomos vendo que esse manual era muito consultado. E ele chegou a ser, inclusive, utilizado como material de referência para concurso dentro do próprio hospital, né? E muitos anos depois, uma editora, a Bentham, que é uma editora que tem escritórios em Nova York, na Arábia Saudita, nos localizou pelo Medline, por publicações nossas na área de síndromes, e propôs o convite para escrever um livro. Então, daí nós começamos a trabalhar para transformar esse manual, que era um material informal, no livro. E como que foi esse processo para transformar em livro? Houve muitas adaptações, muito desafio? Muitas, porque o manual era de 2002, então nós precisávamos atualizar toda a revisão de literatura. E um dos maiores desafios que nós tivemos foi em relação a imagens também. Porque no manual nós utilizávamos algumas imagens de pacientes, algumas imagens do Google, algumas imagens de internet. Para o livro, nós utilizamos só imagens de pacientes nossos, e nós tivemos o cuidado de todas as imagens de face, nós obtermos autorização dos pacientes ou dos pais dos pacientes. Para esse processo, a gente fez uma busca na base de dados do hospital, nós coletamos alguns pacientes que vinham na nossa rotina da clínica e enviamos mais de 70 cartas por correio com a autorização impressa e aguardamos o retorno dos pais. Então, teve, além da atualização da literatura, nós tivemos esse cuidado de obter imagens de alta qualidade e também com autorização dos pais para publicação no livro. E o livro é em inglês, né? Por que a escolha da língua inglesa? Primeiro, porque a editora que fez a proposta foi uma editora internacional, certo, né? E segundo, que a gente viu que era um material que faltava não só no Brasil, era um material que estava fazendo falta em nível global. E o inglês acaba hoje em dia sendo realmente o idioma da ciência, porque é o idioma que geralmente as pessoas falam, né, em diversos países. Se você for no Japão, as pessoas falam inglês. Se você vier no Brasil, as pessoas falam inglês. Então, fazendo a publicação em inglês, nós também atingimos um público maior. Já imaginava quando fez lá em 2002 essa revisão bibliográfica transformar em um livro? Jamais. Jamais. Também não imaginava em 2002 ser funcionária do hospital, mas a vida nos presenteia com uma série
de surpresas, né? E Muito boas surpresas. E a transformação da apostila nesse livro foi uma dessas gratas surpresas que a vida nos trouxe. Foi uma emoção muito grande e uma sensação de dever cumprido, de estar contribuindo com a disseminação do conhecimento, né, sobre esse assunto. Ok, Gisele, vamos fazer um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a Gisele Dalben, que é uma das organizadoras do livro Anomalias Craniofaciais, Características Orofaciais e Peculiaridades no Tratamento Odontológico. Gisele, qual que é o grande objetivo dessa obra, então? O grande objetivo dessa obra é servir de recurso para o profissional clínico que queira oferecer um atendimento para pacientes com síndromes craniofaciais, para que ele possa ter o livro do lado dele, no consultório, e que ele possa consultar de uma maneira fácil, didática e relativamente direta, simples, quais são as principais características desses pacientes e quais os cuidados que eles precisam ter no atendimento desses pacientes. Até hoje a gente ainda se depara com esse desafio na clínica, que muitos pacientes vêm fazer procedimentos até de nível relativamente básico ou de média complexidade, que poderiam ser feitos por um profissional da cidade deles, mas o profissional não tem a formação, não tem o conhecimento, porque existe muita preocupação com pacientes sindrômicos, principalmente em relação ao comprometimento sistêmico, alteração cardíaca, alteração renal, alteração neurológica. Então a ideia do livro é ser um guia clínico mesmo, para o profissional que queira atender esses pacientes, ter um manualzinho de consulta. E vocês abordam a questão da fissura lá, porque a fissura, quando a gente fala anomalia craniofacial, a gente lembra logo da fissura, até pela proximidade aqui com o centrinho. Mas vocês abordam a fissura ou outros tipos de anomalias? Outros tipos de anomalias, né? Nós temos um capítulo sobre fissuras raras da face, que são um grupo de fissuras, mas a parte das fissuras labiopalatinas, que são a alteração mais comum que a gente trata no centrinho, mas para as fissuras existe uma série de publicações. Então, a nossa preocupação foi mais focar nas fissuras raras e em diversos grupos de síndromes. Síndromes com craniosinostoses, algumas síndromes que acompanham a fissura. Também existem síndromes que um dos sinais é a fissura labiopalatina, mas existem uma série de outros sinais dentro dessas síndromes. São alterações mais complexas do que as fissuras isoladas. Você até já entrou nesse assunto, mas você acha que ainda existe muito desconhecimento ainda aqui no Brasil, até fora do Brasil, sobre esses tipos de fissuras, sobre essas peculiaridades, como o próprio título do livro diz? Infelizmente ainda existe. Eu entrei no centrinho como aluna, como residente já faz 20 anos, então eu já estou lá faz bastante tempo. Quando eu entrei, eu via coisas que hoje eu ainda vejo. Tanto nas síndromes que os pais comentam, na minha cidade ninguém quer pôr a mão nele. Na minha cidade ninguém trata, na minha cidade eu não consigo. E mesmo as fissuras que são, assim, relativamente mais simples de tratar do que as síndromes, a gente vê pacientes, por exemplo, que na cidade eles conseguiram tratar os dentes de baixo, o arco inferior. Mas o arco superior, que é perto da fissura, o cirurgião dentista da cidade não trata. Ou às vezes ele trata o arco superior, mas não trata o dente da área da fissura. Então, infelizmente, a gente ainda vê essa falta de acesso dos nossos pacientes a tratamento na cidade deles por falta de conhecimento por parte dos profissionais, por falta de preparo. E o livro, você e a Márcia são as organizadoras, né? Isso. Mas quem escreve esse livro? Existem capítulos de outros profissionais? Existem. Nós tivemos o presente também de termos a doutora Kathleen Sulik. Ela é pesquisadora da Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Hoje ela já está aposentada, mas em 2010 ela veio nos dar um curso de embriologia. Certo. E nós consideramos que seria muito importante ter um capítulo de embriologia para que os profissionais entendessem o porquê da ocorrência dessas alterações. Então ela assina o primeiro capítulo, que é sobre embriologia. Os demais capítulos são todos de professores, profissionais e ex-alunos da FOB e do Centrinho. E como que foi pensado, assim, a divisão desse livro? Cada capítulo trata de uma síndrome, de uma área, como que foi pensado isso? O segundo capítulo, ele traz conceitos de genética para os profissionais também poderem ter uma noção do que vem. Os dois primeiros capítulos, na verdade, eles são introdutórios para os outros, para o profissional poder entender quando ele está lá vendo, por exemplo, que é uma falha do desenvolvimento do processo frontonasal.
Aí existe a citação para o capítulo 1, que é o de embriologia, né? Ou então, que é uma alteração cromossômica, daí isso está descrito no capítulo 2. O capítulo 3 é sobre teratógenos, são agentes ambientais que causam as alterações, e os demais capítulos do 4 até o 8 são síndromes agrupadas por características. Então tem um grupo de síndromes que afetam primeiro o arco faríngeo, um de síndromes com craniosinostoses, um de síndromes com aspecto facial incomum, de síndromes que acompanham fissuras labiopalatinas, de fissuras raras da face, e o último capítulo é sobre tratamento ortodôntico cirúrgico que foi escrito pela equipe craniofacial do Centrinho. Eu sei que varia muito de acordo com cada síndrome, mas é muito diferente o tratamento odontológico de uma pessoa que não tem a síndrome de uma sindrômica? Em alguns casos é. Em alguns casos é porque eles têm alterações dentárias, eles têm defeitos de esmalte, eles têm bastante apinhamento, falta de espaço para irrupção dos dentes, isso do ponto de vista local, certo. Sem contar o comprometimento sistêmico, né? Se tem uma alteração cardíaca, o profissional da cidade, o nosso também, né? Antes do tratamento precisa fazer às vezes antibiótico terapia, a criança precisa tomar antibiótico 1 hora antes do tratamento. Se ela tiver alteração renal, tem alguns tipos de medicamentos que ela não vai poder tomar. Então é esse tipo de características que a gente procura abordar no livro. Você considera isso uma falha na formação? É não abordar esse tipo de situações? São várias, né? É difícil, né? Mas você considera isso uma falha na formação? Assim, uma lacuna, não uma falha, uma lacuna? Por um lado, eu acho que infelizmente ainda precisa expandir um pouco mais a área de odontologia para pacientes com necessidades especiais. Né? De forma geral. De forma geral. Mas, por outro lado, realmente, as síndromes, elas têm características que são muito peculiares, né? Eu acho que o cirurgião dentista, se ele tivesse uma formação sólida dentro de odontologia para pacientes com necessidades especiais, ou dentro de alterações sistêmicas, fisiologia, farmacologia, ele se sentiria mais seguro para simplesmente procurar uma informação adicional sobre essa síndrome em especial e poder tratar. Nós temos também, lógico, casos de profissionais que nos telefonam ou nos mandam e-mail de outras cidades e que eles, olha, eu tô com um paciente aqui, ele é paciente de vocês, ele tem a síndrome tal, que cuidado eu preciso ter? Então, existem profissionais que têm essa coragem, mas depende um pouco, assim, da segurança que o profissional sente em atender, e isso também está vinculado à formação básica, né? Principalmente das cadeiras básicas, fisiologia, farmacologia e essa questão de odontologia para pacientes com necessidades especiais, que foi reconhecida como especialidade pelo Conselho de Odontologia há não muito tempo. A gente fala bastante de questão de acessibilidade, isso é uma questão de acessibilidade. É uma questão de acessibilidade com toda certeza. Ok, Gisele, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a Gisele Dalben, que é uma das organizadoras do livro Anomalias Craniofaciais, Características Orofaciais e Peculiaridades no Tratamento Odontológico. Apesar do nome, Tratamento Odontológico, o livro ele é voltado só para o cirurgião dentista ou para outros profissionais da área de saúde? Ele é voltado principalmente para o cirurgião dentista, mas ele também atinge outros profissionais de saúde, porque dentro de cada síndrome que nós abordamos no livro, nós colocamos características gerais, para depois colocar características odontológicas. E em várias síndromes, até o texto sobre características gerais, ele é mais extenso do que o de características odontológicas, por esse foco mesmo em comprometimentos sistêmicos. Então, ele serve de consulta sobre síndromes para profissionais de outras áreas da saúde, sim. Consegue, às vezes, até fazer um diagnóstico ali de qual síndrome seria por conta das características. Gisele, com base em tudo que a gente está conversando, o que você considera o grande diferencial dessa obra? O grande diferencial é a abordagem clínica, a abordagem para o profissional que é clínico, que é generalista, não para o profissional que é especializado em genética, por exemplo, ou para o profissional médico que é especializado em síndromes, né? Então, o diferencial é ser voltado para profissionais de saúde de uma maneira geral. E o fato de reunir em um livro só informação sobre diferentes síndromes, sobre diferentes alterações para facilitar a vida do profissional mesmo, que queira oferecer atendimento a esses pacientes. Isso, então, é um aliado ali no consultório mesmo. Ele pode consultar ali no consultório mesmo. No consultório mesmo, isso. Gisele, vocês fizeram o lançamento no final do ano passado, se eu não me engano. Vocês planejam um lançamento aqui para Bauru? Como que vocês estão pensando isso? Nós fizemos durante o simpósio de fissuras labiopalatinas. Até na ocasião, o livro ele é e-book, mas ele também tem a versão
impressa, né? Nós tínhamos uma versão impressa, foi sorteada durante o simpósio, mas a editora, depois da publicação, também fez contato comigo, perguntando se no meu país teria alguma editora interessada em fazer uma edição em português, porque eles só publicam em inglês mesmo. Então, eu passei contato de algumas editoras no Brasil. Aí eu não sei, aí depende de alguma editora no Brasil querer abraçar a causa também. Fica o convite, né? Gisele, então ele existe na versão virtual e na versão impressa. Qual que é a importância dessa questão da versão virtual justamente para levar esse conhecimento para essas áreas onde às vezes as pessoas desconhecem um pouco disso? Por questão de espaço, por questão de facilidade, hoje muitas pessoas estão abandonando o papel, né? Sim. Então, o livro ele existe na versão e-book, que ele pode ser comprado pela Amazon ou pelo site da editora e pode ser baixado diretamente. Ou ele existe também ainda pessoas que gostam do contato físico, do papel, que preferem ler em papel. Eu achei muito prático esse sistema da editora, porque eles não mantêm estoque do livro. Então, quando uma pessoa quer comprar uma edição impressa deles, a pessoa faz a compra, eles imprimem especificamente para aquela pessoa que fez a compra. E outro sistema interessante que eu achei da editora é que eles vendem capítulos isolados na versão digital. Então, se a pessoa tiver interesse só no capítulo de conceitos de genética, só no capítulo de fissuras raras ou só no capítulo de embriologia, ela também tem a opção de comprar e baixar um capítulo individual do livro. Então, uma pessoa às vezes tem daquela área específica, quer tratar daquela síndrome específica, pode ter acesso. Isso, pode ter acesso a um capítulo isolado. Só para a gente reforçar, onde adquirir o livro? O capítulo isolado só no site da editora, que chama Bentham Science, Bentham com TH, ou a versão digital e a versão impressa, além do site da editora, também estão à venda na Amazon, tanto na Amazon americana como na Amazon brasileira. Para a gente finalizar, Gisele, como está a recepção aí nesses meses iniciais após o lançamento? A gente está muito feliz com a reação, né, das pessoas, principalmente colegas, né, que vêm nos parabenizar em relação à iniciativa de publicar um material que realmente era um material que fazia falta dentro da nossa área, que era abordar as questões do tratamento odontológico, né, principalmente de pacientes com síndromes. Gisele, qual que é o seu sentimento pessoal de ter contribuído tanto assim para a área? É o sentimento de dever cumprido, depois de tantos anos cuidando desses pacientes com síndromes, né? Ainda estou longe da aposentadoria, ainda pretendo atender muitos pacientes, mas a gente vê a dificuldade deles em ter acesso. Então, já que eu não posso estar na casa deles, estar na cidade deles para ajudar, pelo menos contribuir com uma parte física mesmo, né? De maneira prática, para melhorar o conhecimento dos nossos colegas a respeito desse assunto, o que vai levar, nós esperamos, a uma melhora da qualidade do atendimento desses pacientes. E, inclusive, foi um comentário que um pai fez quando eu abordei para pedir a autorização para a publicação da foto. Ele falou assim, mas eu autorizo agora mesmo. Quanto mais gente souber, melhor para o meu filho e melhor para todo mundo que tem o problema. Acho que isso é o maior presente. E assim, a gente tem visto muito também em questão do filme Extraordinário, né? Que ainda está passando no cinema, a síndrome de Treacher-Collins também é abordada no livro. E a reação que a gente teve de muitos pais que foram convidados a autorizar a publicação das fotos foi a mesma que nós temos tido conversando com pacientes que têm a síndrome de Treacher-Collins, que é abordada no filme. Quanto mais conhecimento, mais acesso a tratamento e menos discriminação. Ok, Gisele, parabéns pela obra. Obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.